Aí você falou, né, do Gênesis aí, da questão da hermenêutica, para entender. E aí, nessa história de, né, Miqueias 7 que você leu, tem uma pergunta que é o seguinte: esse fenômeno de corrupção humana, Caio? Só para lembrar o pessoal, ali dentro, quando vocês puderem, bota o texto de novo, Miqueias 7, hífen devocional. Então, para lembrar você, ele está recorrendo ao que eu falei na devocional. Isso. Que está no YouTube, na íntegra também. Isso. Quiser recorrer lá, pode. Esse fenômeno de corrupção humana, ele acontece de tempos em tempos, Caio? Ou ele é perene, como a palavra de Deus? Né? Ele é perene. Ou ele é perene. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. O resto é gradação. Gradação. Vós que sois maus, Ele sabeis oscila. dar boas dádivas. Ou seja, tem gente... Todos nós temos pecado e maldade dentro de nós. Todos nós temos. Todos. A árvore. E isso está presente em nós. Como todos nós podemos ter, e se quisermos, teremos bondades dentro de nós. A árvore é do conhecimento do bem e do mal. Então, ela me depravou, mas não é depravação total. Porque Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele é mau, mas ele sabe dar. Ele sabe dar, ele pode crescer para além da maldade. Ele sabe. A maldade está intrinsecamente plantada. E se não houver ensino, educação, disciplina, orientação, se você entregar o ser humano exclusivamente ao meio ambiente, ele pode nascer um ser humano razoavelmente tranquilo, dependendo da índole psíquico-orgânica dele, se é mais devoradora, predadora ou não, ou ele pode se tornar um bicho. Se você o cerca de um meio ambiente totalmente perverso, será um milagre se ele não se perversificar. A tendência será aprender a fazer o mal, se você é criado só fazendo mal. Você absorve cultura familiar doentia, esquisita, odienta, amargurada, onde um não fala com o outro a vida inteira. Você vê famílias onde tem pessoas que morrem, viveram juntas e brigaram um dia e morrem sem falar uma com a outra. Sim. Porque na minha cabeça é um negócio praticamente incompreensível. Mas acontece toda hora. E o cara diz: não, na minha casa é assim mesmo. E ele fica assim mesmo, vai ensinar o filho dele a se tornar assim mesmo. Mas se aquela mesma pessoa tivesse nascido numa família, num lar, onde tudo fosse por outra orientação, por exemplo, segundo o Evangelho, segundo o perdão, reconciliação, humildade, respeito, reverência, quebrantamento, seja lá o que seja, a pessoa se tornaria diferente. Então, a preocupação, por exemplo, com as crianças é enorme, porque elas estão prontas para receberem impressões do bem ou do mal, com uma força extraordinária. Como disse, eu não sei se você já leu algum trabalho do Winnicott, que é um especialista, psicólogo especialista em infância, especialmente infância mesmo. Eu comecei a ler esse cara quando eu comecei a suspeitar que um dos meus filhos iria me dar muito problema. E porque os primeiros 2 filhos, eu sabia que não iam me dar problemas. Como nunca me deram. Eles são humanos, imperfeitos, mas no geral são pessoas aceitabilíssimas, prontas para o convívio social e para não criarem problemas no convívio social. Aí quando veio o 3º filho, à medida em que ele foi crescendo e o contexto da vida dele
foi bem diferente do contexto da vida dos outros, eu comecei a me preocupar. E aí eu fui ler tudo que tinha do Winnicott sobre psicologia infantil. E você vai ficando aterrado diante da percepção de todas aquelas pesquisas. Como de fato, meu amigo, as maiores e mais poderosas influências que um ser humano recebe acontecem até 5 e 7 anos de idade. Depois disso, a capacidade de influenciar é cada vez mais distante. Sim. E quando chega um determinado momento, só cacetes milagrosos, dores salvadoras, coisas brutais é que conseguem fazer o cara mudar de ideia. Em geral, o sofrimento é o que pode ter o poder de ensinar o adulto alguma coisa. Pode incidir em algo. Do Legal. contrário, não. Então, voltando à tua pergunta, as sociedades podem ficar muito piores ou podem melhorar. A Bíblia, na leitura da Bíblia, você tem uma expressão que tem a ver com encher a cota da maldade. A medida da iniquidade transbordou, o cálice da medida da iniquidade transbordou. Que para mim é uma expressão extraordinária para definir o inconsciente coletivo, que vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e a gente fala um com o outro no inconsciente coletivo. A gente tem uma rede. A internet é uma expressão tosca do inconsciente coletivo, das conexões que não são neurais, são conexões de uma neuralidade psíquica no mundo inteiro. Vai se acumulando, vai se acumulando. Os pecados tendem a se socializar, a se manifestarem como possibilidades no inconsciente coletivo cada vez mais. Até que chega um ponto em que aquilo se derrama. Que são quando os contimentos, que é quando os contimentos morais, legais, culturais, religiosos, que são contimentos, são amuralhamentos. Sim. São barreiras de contenção. São transbordados. Aí a gente tem aqueles momentos de caotização total do processo social. É quando fica insuportável. Os brumadinhos. De derrame. Derrame. De todas as naturezas. Olha só. E aí a sociedade só sai dessa, em geral, com um grande juízo. Com um grande juízo. Sem um grande juízo, em geral, essa sociedade não se vence no seu pioramento. E esse grande juízo gera um novo contimento, Caio? Gera nova consciência por um tempo. Tá. Um exemplo extraordinário contemporâneo foi a Alemanha dos anos 30. Como ela vinha desde a Primeira Guerra Mundial, desde o início do século XX, se transformando numa potência militar crescente, frustrada, zangada, narcisista, com uma síndrome de onipotência que desembocou no Hitler. A Alemanha estava preparada para o Hitler. Não foi o Hitler que preparou a Alemanha. Sim. A Alemanha se preparou para aquele maluco chegar. Ela levantou o Hitler. Esses loucos são sempre a manifestação do que está contido nesse inconsciente coletivo, esperando a hora do derrame. Quando há o derrame, o maluco aparece. Sim. E agora você veja, aconteceu o que aconteceu. Nós não temos registros na história humana de nada pior do que o nazismo conseguiu fazer no planeta.
E imagina se Hitler tivesse ganhado aquela guerra, no que esse planeta teria se tornado. Imagina. Durante muito tempo. Não seria para sempre, mas seria por muito tempo. Poderia ser uma outra história. Poderia estar até hoje, né? Poderia estar eventualmente até hoje. Mas você veja o que aconteceu com a Alemanha quando Hitler e o nacionalismo nazista perdeu a guerra. Foi derrotado. O que aconteceu? Primeiro, aquele acachapamento, aquela frustração, aquela perplexidade. Dizer, meu Deus, o que nós fizemos com nós mesmos. Sim. Eu ainda visitei a Alemanha num tempo em que a vergonha era tão grande que você chegava numa família nos anos 70, não estava ainda tão distante da guerra. A guerra acabou praticamente no final dos anos 40, então você tinha 20 e tantos anos, 30 anos do fim da guerra no máximo, ou menos um pouco. As famílias não queriam falar sobre o assunto. Nem a primeira geração, os que ainda tinham sobrevivido à guerra, nem seus filhos, nem seus netos queriam falar. Eu tentei conversar sobre o assunto com várias pessoas amigas de lá e era um assunto que o cara dizia, não, isso é insuportável pensar. E com vergonha. Nossa. Aí, de repente, você começa a ver a Alemanha falar no assunto. Dizer, não, a gente tem que passar isso a limpo, a gente tem que aprender com a loucura, com o nosso surto. Aí, fim dos anos 70, início dos anos 80 em diante, a Alemanha Ocidental a falar sobre isso. Foi uma das coisas mais importantes para a derrubada do muro de Berlim. Que é o grande momento. E é o grande símbolo daquele tempo. Claro. Quando cai o mundo, aí a Alemanha entra num processo de se passar a limpo. E mais do que isso, ela vai se tornando a potência ecologicamente mais comprometida. A mais preocupada com a não repetição do que aconteceu lá no meio do século XX, e uma das mais preocupadas em relação à caotização dos outros países e das outras nações, que aprendeu o significado de que a miséria produz loucura. Então, a Alemanha melhorou, está melhor. Tá. Embora agora você comece a ver ondas de neonazismo ressurgindo lá, ainda são minorias, mas mostra que essa é uma pulsão que ainda está em estado de latência, já na quarta, na quinta geração outra vez. Você veja esse país nosso aqui. Cara, nós éramos o país do Zé Carioca. É, cara. Da sacanagem, era samba no pé e pandeiro na mão. É. Ódio de Fla-Flu, de Fluminense por Flamengo, era de brincadeira. Era de gozação. Não era de verdade. Hoje é tudo para valer. Tudo é ódio. Até desfile de escola de samba tá acabando no cacete, no pau, na raiva. Tudo ficou diferente. Você veja o ódio religioso. Tinha ódio entre católicos e protestantes, mas era muito setorizado no norte, no nordeste, durante muito tempo. Então, hoje em dia esse negócio está no Palácio do Planalto, está para todo lado. Mas o pessoal não caía na pancadaria, não caía, cara? Caía na pedrada, no tiro, na raiva, destruíam templos. Mas era entre a população pobre, simples e ignorante. Os indivíduos de mais conhecimento, de mais capacidade cultural, achavam tudo isso muito não humano, muito não iluminista, muito não humanista, muito não civilizado. O formador de opinião, então, não entrava nessa? De quê?
nessa história de achar isso legal, essa violência? Tá? Formador de opinião, em geral, só era formador de opinião quem era inteligente. Por isso o jornal dava espaço a ele. Hoje em dia a internet dá espaço para qualquer anta dizer qualquer coisa e reunir todas as antas em torno daquela coisa. Isso, todas as antas. E quanto mais antas houver, mais elas... É porque é o espaço para os formadores de confusão. Ao invés de ser opinião, é confusão. Formador de confusão. Confusão da audiência. Quer dizer, hoje é um crime epistemológico e cognitivo você buscar ser uma pessoa isenta. É o tal do isentão. Isentão, você falou isso aqui outro dia. Que não está nem na extrema direita, nem na extrema esquerda. Se você procurar um caminho equilibrado, você é desconsiderado. Porque você só será ouvido se você escolher um lado do fanatismo. Se você estiver acima disso, pensando com outras categorias e vendo o ridículo desses extremos, você é tratado pelos extremos como um ser patético que não assumiu um dos lados. O idiota. É muito feia a coisa toda.